passo para você então. Gabriela, sim, tudo bem, mas como é que eu supero a minha insegurança? Primeira coisa, se acalma. Eu sei que quando você está perante um mundo novo, um mundo do qual você precisa, porque você tem uma restrição, ou porque você retirou o glúten e o leite da sua alimentação para ter uma vida mais saudável, ou porque você não se sente bem consumindo esses produtos, né? Você precisa se acalmar, porque nesse momento você pode estar querendo fazer tudo. Ah, não, eu preciso fazer um pão, preciso fazer o pão francês, um sonho, um bolo recheado. Se acalma. A gente tem que ir um passinho por vez. Lembra? É um processo de aprendizado contínuo. Então, a gente vai entendendo o que a gente precisa aos poucos. Nesse momento, o que você precisa se preocupar? Com a próxima receita que você vai executar. E eu vou te dar alguns passos aqui para você entender melhor o que você precisa se preocupar. Mas é muito importante que você não se cobre tanto, tá? Foque no processo e não no resultado neste momento. Nesse momento, você tem que entender o processo. O resultado não vai ficar como você gostaria no início. Em regra, não fica, tá? Por quê? Porque é normal não ficar. Você não tem experiência com esse tipo de preparo. Então, você tem que focar no processo. Ah, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu tenho que aprender isso para poder fazer essa receita. Processo. Outra coisa importante é, sete as suas expectativas. Cuidado com a sua expectativa. Ela pode te dar uma rasteira. Sabe por quê? Você está esperando, eu vou fazer. Primeira receita que eu vou fazer sem glúten e sem leite vai ser um pão francês. Só que o pão francês, ele é uma receita mais complexa. Ele tem mais etapas e tem mais coisas que podem dar um resultado final ruim. Então, você vai fazer essa receita quando você tiver mais confiança nos seus preparos. Quando você estiver mais segura sobre os ingredientes que você está usando, as técnicas de preparo que você está colocando ali para fazer determinada receita. Você precisa setar as suas expectativas. Por que eu tô falando isso? Porque você decide fazer um pão francês. Minha primeira receita da vida vai ser um pão francês sem glúten e sem leite. Você vai lá, faz a massa e aí começa a darem os primeiros sinais de problema. Sua massa ficou muito mole. Meu Deus, eu não consigo modelar, ela tá grudando demais na minha mão. Eu não tenho prática com modelagem. Então vai ser mais difícil você fazer um pão francês porque você não tem prática. É comum, é normal e a prática vem com o tempo, tá? Então você vai lá, primeira dificuldade, ponto da massa. Ficou muito mole, não consigo modelar. Ficou muito firme, bom, consigo modelar. Beleza. Se você tá começando agora, você não vai identificar que o consigo modelar com facilidade é um problema. Seguimos. Você vai lá, coloca seu pãozinho francês para assar. Não usa um utensílio, um equipamento, na verdade, que é essencial, que é o termômetro de forno. Você não sabe se realmente aquela temperatura é a ideal para o pão francês, porque o pão francês ele precisa de uma temperatura mais alta para virar um pão francês, senão ele vai virar um pãozinho mais ou menos, tá? Então a gente tem alguns segredinhos, tá vendo? Como não é tão fácil assim. É simples quando você tem um passo a passo, mas não é tão fácil se você está começando agora e não tem esse passo a passo. Vai no achismo. Eu acho que o meu forno está a 250 graus. Eu acho não resolve a nossa vida. A gente precisa ter certeza aqui para controlar o maior número de variáveis possível. Beleza, coloquei o pãozinho francês para assar. Meu forno não estava na temperatura que precisava na receita, mas eu não sei disso. Coloquei o pão francês para assar. Tô lá olhando na frente do fogão, porque geralmente a gente fica na frente do forno, né? Olhando pra receita. Ai, meu Deus, será que vai crescer? Eu ficava assim no início. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Pois é. E o pão francês faz o quê? Não cresce. Não tem salto de forno. Ele tá lá, dentro do seu forno. Lá, não cresce, não cresce. 40 minutos depois, seu pãozinho continua meio baixinho e branco. Aí você pensa, meu Deus, essa receita não funciona. Será que é a receita? Na verdade, pode ser o seu forno. Se o seu forno não está na temperatura dita na receita, o seu resultado não vai ficar como você está esperando que fique. Sua expectativa é que fique um pão francês igual o com glúten. Cresça, fica com a casquinha crocante, miolo sequinho. Ele pode ficar? Sim, ele fica, se você fizer do jeito certo. Mas quando você não tem ainda a capacidade técnica, quando você começa por uma receita mais avançada e suas expectativas estão aqui,
você se frustra. E quando você erra e se frustra, a sua insegurança aumenta. Então, vamos devagar, um passinho por vez. Foca no processo que você tem que aprender agora e controle as suas expectativas. Não vá esperando um pão francês cabuloso, sinistrão de primeira. Ele pode não vir, tá? E a chance maior é de ele não vir mesmo, porque é um processo. Uma das coisas que vai te ajudar e que ajudaram a Verônica e as centenas de alunos dentro da cozinha quando tinha-se insegurança é a organização. Olha só, você está dentro de você recebeu um cargo de chefia no seu trabalho. Você chega na sala, está uma completamente, não vou falar palavrão aqui, né? Uma bagunça armada dentro daquela sala. É documento para um lado, documento para o outro, é um monte, né? Montões assim de documentos, bagunça. Quando a gente está no meio de um caos, a gente se sente insegura. A gente não sabe por onde começar, né? Então a gente, primeiro de tudo, tem que se organizar. E aí a organização é tanto antes de fazer a receita, quanto durante, quanto depois de fazer a receita. Antes de fazer a receita, tenho insegurança, eu não sei se eu vou conseguir acertar essa receita, então eu preciso controlar o maior número de variáveis possível para que eu consiga acertar, ou pelo menos ter um resultado bom, né? Primeira coisa, ingredientes. Aqui a gente trabalha com mais ingredientes e isso pode te dar insegurança. Sabe uma coisa que lá no início me dava insegurança? Era isso. Nossa, mas a receita tem 5 tipos de farinhas, meu Deus! Eu fico insegura de usar porque eu não conheço. Isso é um problema. Você tem que conhecer as farinhas que você está usando. Então a organização ela entra aqui também. Eu quero fazer uma receita de bolo de chocolate. Então eu tenho que me organizar para entender essa receita. Ponto de massa, eu vou assistir a aula dessa receita, eu vou ver o ponto da massa, vou ver a ordem de adição dos ingredientes. Vou ver os ingredientes que eu vou precisar e vou comprar antes de começar a fazer essa receita. Por quê? Vamos lá, você não verificou se tinha todos os ingredientes em casa. Começou a executar a receita, lá na metade você percebe que está sem determinado ingrediente. Fermento, por exemplo. Você já está executando a receita. Você já não tem tanta experiência nessa dinâmica de execução de receita sem glúten e sem leite. Então, se você se atrapalha aqui, a sua insegurança aumenta. Ah, eu tenho que sair correndo para ir lá no supermercado comprar meu fermento. E essa massa vai ficar aqui parada? O que vai acontecer se eu deixar ela aqui parada por muito tempo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Isso te gera insegurança. Isso prejudica o seu resultado. Então, primeiro se organize. Tenha um estoque mínimo das farinhas que você mais usa. Não saia comprando 100 tipos de farinhas, 5 quilos de cada tipo. Sabe por que eu te falo isso? Porque você está começando agora. Você vai começar com as receitas mais simples. As receitas mais simples, em geral, levam praticamente os mesmos tipos de farinhas. O que muda são as proporções. Então, você não tem que comprar 10 tipos de farinhas, não. 3, 4, 5 tipos, no máximo. Depois você vai avançando conforme você vai ganhando confiança. Porque aqui a gente trabalha com farinhas que são diferentes e a gente precisa combinar ali dentro das nossas receitas pelo menos 3 tipos de farinhas, para que o resultado fique bonito, macio, fofinho, úmido, não esfarele, cresça bem, certo? E você precisa conhecer essas farinhas antes de executar a sua receita. Então você vai comprar nas proporções que você precisa. Ah, vamos supor, eu estou ou no que tem disponível. Geralmente é 500 gramas, 1 quilo, 760 gramas. Compra um pacote, não 5. Tem um casal de alunos meus que antes de eles entrarem para o método, eles compraram 5 quilos de farinha de amêndoas. 3 ou 5, não lembro bem, mas foi de 3 a 5. Pensa, o tanto de farinha de amêndoas que compraram. Desperdiça. Principalmente farinha de amêndoas. Por quê? Porque ela é muito gordurosa, então ela oxida muito rápido. Ela fica rançosa, perde as propriedades ali, não todas, mas perde uma boa parte das propriedades nutricionais dela quando ela oxida.
Então, a organização serve para isso também, para você não ter estoque muito grande, porque você pode perder as receitas. Você vai começar das receitas mais simples. E geralmente essas levam farinhas mais simples também. Então, se você quer, eu quero experimentar a farinha de téfia, de painço, tudo bem, você pode, mas compre uma pequena proporção e vá experimentando devagar, para você não errar muito também e jogar muito ingrediente fora. Então, você tem que fazer uma receita, aprender primeiro aquela receita, faz. Verifique o resultado. Eu acho que dá pra ficar mais macio e úmido. Você vai melhorar aquela receita. O que que eu fiz que me deu esse resultado? Aí você vai pensar, o ponto da massa, será que eu deixei muito tempo no forno? Tem que analisar. Você vai aprender a fazer isso, não se preocupe, tá? É simples. Você vai começar a pensar, por que tá seca? Faltou líquido. Assou demais, ficou muito em contato com o calor, o líquido evaporou, a massa ficou seca, né? Então você vai analisando essas receitas para você ir montando a sua base de conhecimento, que é extremamente importante para você perder essa insegurança. É muito importante. Na hora de executar a receita, também tem que ter organização. Então você vai, antes de executar, né? Vamos falar o antes aqui. Separar os ingredientes, pesar os ingredientes, vai arrumar a forma que você tem que arrumar, vai ligar o seu forno, dependendo do tipo de receita que você está fazendo para pré-aquecer. Depois que tiver tudo pesadinho os ingredientes, você vai começar a executar. Por quê? Porque executar, é mão na massa. Então tem que estar tudo preparado para você só fazer essa parte, para você não ter interferência no resultado final. Deixa a massa parada por muito tempo, confunde um ingrediente, coloca outro, esquece outro ingrediente. Isso é um problema. Para você que está começando e não tem prática, esquecer ingrediente é fácil, viu? Tava atrás de outro ali, eu não vi, esqueci. E aí o seu resultado vai ficar ruim. Então, organização serve para isso também. Para os ingredientes, para você não esquecer de colocar na sua receita. Eu já esqueci? Claro que eu já esqueci. Inclusive, foi esses dias que eu esqueci o óleo, porque eu deixei ele atrás do outro recipiente que tinha aqui e esqueci de colocar. Mas eu desperdicei ingrediente? Não, porque a receita ficou uma delícia. Porque a receita funciona. Ela funciona tão bem que sem óleo mesmo ela deu certo. Claro que dá diferença no resultado, mas ficou maravilhosa do mesmo jeito. Só que eu sei o que eu estou executando. Eu sei como deixar o ponto da massa sem óleo. E se você não entende ainda essa parte, você pode esquecer de colocar o óleo, por exemplo, e não corrigir o ponto da massa. A receita está pedindo 200 gramas de leite. Eu coloco os 200 gramas. Se a massa ficou seca ou não, eu não sei identificar. Porque eu segui a receita, só que eu esqueci de outro líquido, que é o óleo. E não corrigi o ponto da massa. Então, o meu resultado final vai ficar seco, provavelmente. Entende que é um passo a passo e que ele é simples? Porque você precisa encaixar uma pecinha do seu quebra-cabeça por vez. E quando você encaixa, porque aí ele não vai encaixar em nenhum outro lugar. Isso é conhecimento. Você vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Quando você não entende, você vai ficar tentando, né? Você pega ali uma pecinha e vai tentando colocar no buraco ali. E não funciona. Mas às vezes, você tenta tanto que encaixa. Por quê? Porque você já aprendeu mais coisas sobre aquilo e aquele conhecimento vai te dando essa maestria, vamos usar essa palavra, por falta de uma melhor, para conseguir encaixar essas pecinhas. E depois que você encaixa, não desencaixa. Tenho o meu professor, eu também tenho um mentor. O meu mentor, ele fala, depois que você vê, você não consegue desver. A colocação português aí, o português não tá nem certo. Mas pega o objetivo da frase. Quando você enxerga que aquele ingrediente vai fazer aquela função, quando você consegue identificar que aquela receita funciona ou não, ninguém te tira isso. Quando você vê isso, você não consegue ignorar. Porque ali você se tornou capaz de entender a receita. E isso é conhecimento que vai te permitir fazer o que você quiser. A alteração que você quiser, a criação que você quiser.
conhecimento. Receita sozinha não te dá isso. Receita sozinha vai te dar mais insegurança, porque a chance de errar é muito maior. Você precisa do combo, conhecimento e receita. Teoria e prática, um pouquinho por vez. É isso que vai te dar segurança para você executar a receita que você quiser, na hora que você quiser. Porque assim você sabe qual é o próximo passo. Eu fiz o meu bolo, ele ficou farelento. Por quê? Se você tem conhecimento, você volta lá na receita, entende a receita. Você pode identificar, inclusive, que foi qualidade do agente de liga. Eu já identifiquei isso com algumas alunas também. A qualidade do ingrediente interfere no resultado final. Então, se, por exemplo, a goma xantana foi o que a Luísa teve dificuldade, porque ela foi numa loja, pediu a goma xantana e eles entregaram um produto com o rótulo de goma xantana, mas o que tinha dentro não era goma xantana. Mas ela não tinha essa capacidade técnica ainda de identificar na receita que esse era o erro, porque ela estava crente de que aquilo era goma xantana. Quando eu identifiquei que ela foi à loja e eles trocaram pela goma xantana verdadeira, ela começou a acertar a receita. Conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. É isso que vai te dar segurança para fazer a receita que você quiser.